futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro vídeo desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, pedir para vocês deixarem o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. E claro, se for a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Tem muita informação para trazer para vocês, mas antes, um recadinho da Futebol Team Game. Futebol Team Game é um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Você pode, enfim, sentir como é ser gestor de um clube de futebol, jogar campeonatos online, criar o seu time, desenvolver o seu estádio, contratar jogadores, personalizá-los e treinar os seus atletas. Abra pacotes com itens, faça upgrades e venha ser o grande campeão. Registre-se no link na descrição e ganhe 200 pontos de energia como bônus. Futebol Team Game é o grande jogo no momento. Venha conferir. Bom, galera, e tá rolando uma super promoção na Futebol Team Game, uma promoção agora de inverno. Você pode abrir os pacotes Premium promocionais até o dia 13 de janeiro, que é essa promoção de inverno. Tem 18 dias ainda para finalizar essa promoção. Cada pacote que você abrir, você tem 500 pontos de energia, mais 3 pacotes aí de inverno. Você tem que estar ativado ali o seu assistente, tá bom? Premium. Se não tiver com o assistente Premium ativado, você só consegue abrir um pacote Premium desse, beleza? Então corre lá, se cadastra lá no servidor americano. O jogo tá muito bacana. Brinque aí de ser o novo Paulo Brax aí e comece aí a liderar uma equipe, beleza? Bom, vamos começar o vídeo falando sobre mercado da bola. Olha, tem duas informações para trazer para vocês de atualizações a respeito dos gringos. Primeiro, vamos começar em cima de Manuel Capasso. Entre Vasco, jogador e empresário, tudo certo. Faltava ainda um acordo entre Vasco e Atlético Tucumã. A proposta do Vasco ao Atlético Tucumã era para o jogador vir por empréstimo, já com passe fixado em 80%, e o Vasco pagando 2 milhões de dólares. Então, o Tucumã recusou essa proposta do Vasco. O Vasco estava reticente em já comprar o jogador de cara, porque o jogador já tem 26 anos, está muito bem lá e tal, mas é um investimento alto, considerado para zagueiro, e existe um certo receio de saber se esses jogadores vão render aqui ou não. O mesmo, por exemplo, foi algo similar que o Vasco tentou fazer com o Alexis Duarte, do Cerro Porteño. E a informação que chega agora à noite da Arena Cruz Maltina, tem uma credibilidade muito grande, em contato com o empresário do jogador, eles disseram o seguinte, aspas para o empresário de Manuel Capasso: não vai jogar no Vasco. Não houve um acordo entre os clubes. Suponho eu aqui que foi essa questão dessa proposta. O Vasco não abriu mão a respeito de fazer essa proposta por empréstimo com opção de compra, então não vai rolar. Pode ser que ocorra alguma reviravolta no meio do caminho, mas a informação de momento é que não aconteceu o acordo entre Vasco e Atlético Tucumã, e o jogador não vem ao Vasco da Gama. Sobre Lucas Piton e também Luca Orediano. Lucas Piton chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Informação dada pelo companheiro Marcos Vasconcelos, da Super Rádio Tupi. E também é aguardado nesta quarta-feira Luca Orediano. Os dois jogadores chegando, realizando exames médicos, aí sim ocorrerá o anúncio oficial por parte do Vasco da Gama. Beleza? E agora vamos aí agora pro lenga-lenga, cara. Tá engraçado acompanhar essa novela aí de Vasco / Diego Valois, muito em função do protagonismo adquirido pelo presidente. Um clube ainda associativo, né, tem aqueles presidentes um pouco mais folclóricos, e o Andrés Fassi deu uma entrevista à ESPN. E olha, eu vou trazer para vocês cronologicamente as mudanças de fala de Andrés Fassi, mas ele está prometendo agora que o Vasco vai perder um grande jogador e ele vai vir para o Brasil. Enfim, aspas agora para Andrés Fassi. Eu vou trazer para vocês a matéria aqui da ESPN. Se liga aí. Presidente do Talleres da Argentina, Andrés Fassi, detonou a postura do Vasco em negociação pela contratação do atacante Diego Valois, de 26 anos, um dos destaques do clube argentino no momento. Em declarações à ESPN, o dirigente ainda fez um alerta ao Cruz Maltino e disse que o colombiano terá outra equipe brasileira
como destino. De acordo com o Fassi, o Tadjeres, que detém 100% do passe de Valois, deseja negociar 70% dos direitos econômicos do atleta por 8 milhões de dólares. Ele está querendo 42 milhões de reais por 70% do passe de um jogador de 26 anos que completa 27 no ano que vem e nunca jogou uma liga maior, né? Não veio para o Brasil, ainda não jogou na Europa, até hoje jogando aí na Colômbia e agora na Argentina. E ele acha ainda que o Vasco não está valorizando o jogador, mas enfim, vamos acompanhar aí, se liga aí na parada. E segundo ele, o Vasco ofereceu até o momento 5 milhões de dólares, 26,4 milhões de reais, valor que ainda está longe das pretensões da equipe de Córdoba. Sobre a postura do Vasco, o dirigente se mostrou irritado e afirmou que o Vasco não está dando o devido valor a Valois e por conta disso as negociações seguem passos lentos. E um parêntese aqui, ele está irritado com o valor que o Vasco está dando ao jogador. Ô Fassi, o que você queria que o Vasco fizesse? Fosse de jatinho particular, mandasse flores? O Vasco fez uma proposta e se recusou, ele fez outra. Você que está dizendo que o seu jogador, e eu vou até seguir a matéria daqui a pouco, é melhor que o Darwin Núñez, que hoje é o centroavante titular do Liverpool, jogou inclusive a volta agora depois da Copa do Mundo, perdeu um caminhão de gol, diga-se de passagem, mas deu uma assistência na vitória contra o Aston Villa, e você que tá achando que o teu jogador vale mais que o Darwin Núñez. E quando ele fala assim, o Vasco, tá irritado com o Vasco, era se o Vasco, não cumpre aquilo que fala, de repente não dá retorno, sei lá, alguma outra postura. Ele tá irritado porque o Vasco não tá dando valor pro jogador dele que ele acha que vale. Ué, a proposta que o Vasco fez é essa, você não quer? Não vou vender, acabou, encerra a negociação. Agora, dá pra ver que ele tá desesperado, agoniado, e eu vou trazer mais detalhes já da situação. E aí ele fica irritado, porque ele quer vender o jogador pro Vasco, o Vasco não compra, pelo valor que ele quer. Mas vamos lá. Em relação ao provável destino do colombiano, Fassi apontou uma outra equipe brasileira, cujo nome não pode ser revelado, por conta de uma cláusula de confidencialidade. Aspas para Andrés Fassi: devagar as negociações com o Vasco, não pagam o que o jogador vale, uma pena, porque outro time brasileiro vai levá-lo. Não posso revelar o clube, me pediram confidencialidade por 10 dias. Aí, ou seja, dá para sentir que ele está fazendo uma pressão. Por que eu acho isso? Primeiro, ele falou que tinha uma proposta da Alemanha. A história começou assim: tem uma proposta da Alemanha, se não pagar X não leva. A Alves fez a primeira proposta, eles recusaram. Aí depois ele falou que estava lá na Espanha, né? Eu lembro se foi Madrid ou Barcelona, alguma dessas duas cidades. O valor que o Vasco está oferecendo, não vai comprar, o Vasco está perdendo um jogador, não sei o que, ele vai para a Europa. E ele agora não vai. Aí agora o papo já mudou, que o Vasco não está valorizando o jogador, não sei o que, ele vai para o Brasil. E ele tem 10 dias aí de uma proposta de confidencialidade, não pode revelar o clube. Ou seja, era a Alemanha, a Espanha, agora é o Brasil, 10 dias, ou seja, pra mim ele tá querendo botar uma pressão, dizendo que se o Vasco não pagar, ele vai vender para um clube brasileiro, e já tá dando um prazo, 10 dias aí, que é o prazo da confidencialidade. Pra bom entendedor, né, você vai pegando aí a linha do malandro. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. O presidente do clube argentino subiu ainda mais o tom e disse que o Vasco vai se arrepender, uma vez que, na sua visão, o Cruz Maltino não está sabendo valorizar o atacante. Aspas, o Vasco vai se arrepender. Valois irá para outro time do Brasil e vão vendê-lo para a Europa por um valor que você nem imagina. Valois vai valer mais de 60 milhões. É mais do que Darwin Núñez, atacante do Liverpool. Mas às vezes os clubes não valorizam e não percebem quem é o Valois. Eles, Vasco, vão se arrepender. É bem engraçado, né, cara, a forma como ele comunica. Nem parece, com todo respeito, um presidente de clube. Parece mais uma resenha, assim, de torcedor e tal. Enfim, me pareceria uma postura até mais, entre aspas, aceitável de um empresário, né? Mas do presidente do clube me soa um pouco engraçado / desespero de... Ele quer valorizar o jogador dele de qualquer jeito.
pro Vasco pagar. E entra naquele problema que eu falei para vocês no vídeo anterior, de que num primeiro momento eu achei errado, mas agora entendendo a situação do Vasco eu acho certo. Tu imagina se o Vasco revela quanto tem de orçamento para comprar jogador. Sem o Vasco revelar, e a galera já vendo os valores que o Vasco tá comprando jogador, o nego tá querendo enfiar a faca no Vasco. Beleza? Mas vamos lá. Revelado no futebol colombiano pelo La Equidad, Diego Valois chegou por empréstimo ao Tajeres em 2018 e foi contratado em definitivo pela equipe argentina após 3 temporadas. Em 2022, o colombiano disputou 33 jogos, fez 8 gols e deu 2 assistências. O colombiano disputou a última Conmebol Libertadores, onde o Tajeres chegou às quartas de final, sendo eliminado pelo Vélez. Em 5 jogos disputados, Valois foi titular em 3, mas não anotou gol ou deu assistência, ou seja, o jogador dos 5 jogos jogou 3 e não marcou gol nenhum. Diferente, por exemplo, do Luco Orediano, que é o maior driblador da última Conmebol Libertadores com 53 dribles. Até o momento, o Vasco anunciou 3 reforços de maneira oficial. Pedro Raul, Di Luca e também zagueiro Léo. Então trouxe para vocês com bastante detalhe, comentários meus no entorno também, para vocês sentirem qual é o clima entre Andrés Fassi e Vasco da Gama e a atualização do jogador, beleza? Então logo eu tenho novas informações, eu trago para vocês aqui no canal. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, entre 11 e 11h15 da manhã, eu chego com nossa primeira edição desta quarta-feira, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de que volta mais, tamo junto. Valeu, fui a Futebol Team Game, nossa parceira. Aproveita aí a promoção aí de inverno, vai até o dia 13 de janeiro. Você pode aí abrir os pacotes aí e ganhar esses itens que vão te ajudar muito no jogo. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de que volta mais, tamo junto. Valeu, fui!